Muito bem, muito bem. Começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu grande amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora mesmo. É verdade, a gente corre por fora mesmo. Não tem conversa para boi dormir, não. Não é? Grande Zeca, qual a pauta de hoje aí para nós? Olha, eu selecionei aqui algumas coisas, depois você vê o que você selecionou. Eu vi uma matéria aqui daquele procurador aposentado da Lava Jato, como é que é o nome dele? O Carlos Fernando dos Santos Lima, que ele disse uma frase assim que resume com uma perfeição cristalina. Bolsonaro é a nova barbárie, o Talibã da nossa política. Cara, olha, fazia tempo que eu não vi uma definição tão perfeita do Bozolino. Ele é o Talibã da nossa política, ele é o suprassumo do atraso, o atraso elevado ao atraso, não é nem ao quadrado. Eu não sei onde é que daria um número desse, tá? Ele é não há o que falar. E esse rapaz, esse procurador, ele está coberto de razão. O cara é o Talibã da nossa política. Sei lá, é o Estado Islâmico brasileiro, alguma coisa assim, porque não é possível, cara. Agora, depois da manhã, hoje, inclusive, eu fiz questão, olha, de botar uma camiseta branca. Essa foi de propósito, tá? Significando, assim, pedindo um pouco de paz, né? Por quê? Porque depois da manhã, aí, dia 7, sei lá, que dia que é hoje, terça-feira, vai ser o show dos horrores, né? O show dos horrores. Aquela repugnância sobre patas, chamado presidente da República, com aqueles repugnantes sobre patas, chamados seus baba-ovos, né? Baba-ovos, melhor dizendo. E vai ser aquele espetáculo tétrico, uma coisa assim que, pô, é melhor passar a noite no cemitério do que ver isso, né? Então, enfim, o primeiro comentário é esse. Manda aí, Tony, o que você acha? Olha, eu fico inclusive indignado quando alguém da imprensa fala assim, a crise institucional que o Brasil está vivendo. Na verdade, as instituições não estão em crise. Esse louco, a única coisa que esse louco, esse irresponsável sabe fazer, é do Bolsonaro que eu estou falando, para quem não sabe. A única coisa que esse louco sabe fazer é ficar para cima e para baixo nesse país, insuflando pessoas a uma guerra que não existe, insuflando pessoas a uma briga que não existe, insuflando pessoas a uma rebeldia sem causa. Isso. Aí eu vi hoje, o Mandetta publicou no Instagram um texto interessante. Ele falou assim, você que vai para a rua dia 7 de setembro, você vai defender exatamente o quê? A gasolina a R$ 7, as mansões dos filhos do Bolsonaro, a impunidade da família do Bolsonaro. Enfim, o que você que está indo para a rua dia 7 de setembro vai defender? Porque existe a lorota, de que as pessoas estejam indo defender a liberdade de expressão. Mas o gado, ele não pensa. Ontem, ele defendia voto impresso, sem nem saber o que era isso. Depois defendia a retirada de ministros, impeachment de ministros do Supremo. E agora, defendendo a liberdade de expressão. A prova máxima que existe liberdade de expressão é que o gado pode ir para a rua defender o que ele quiser. É isso. Como eu e você estamos aqui conversando. Sem ser inibido por nada. O Supremo prendeu lá um blogueiro. Prendeu porque ele não estava exercendo liberdade de expressão. Ele estava fazendo apologia ao crime. Ao crime, exatamente. Ao crime. Igual aquele chapeludo lá, o tal do Zé Trovão, caminhoneiro, rei da estrada. Aqui, o Zé, como meu pai foi caminhoneiro, eu acho um sacrilégio esses caras serem chamados de caminhoneiros. Esses caras são caminhoneiros, não. Meu pai é um homem reto, um homem íntegro. Para você ter ideia, meu pai nunca andou mal arrumado, nunca dirigiu sem calçar sapato e meia. Falava comigo, o motorista tem que calçar sapato e meia. Sempre calça comprida, camisa abotoada. Hoje você para num posto aí, desce os caras descalços, sem camisa, com a bermuda para baixo da bunda. Pelo amor de Deus, gente. Não dá, né? Agora, mesmo assim, esse chapéu... Chapeludo. Chapeludo, deve ser chapéu de vaca também.
Mas esse porque cara... o líder dele, é, você viu aí as notícias, né? Agora, eu vi duas declarações de dois desses, entre aspas, líderes dos caminhoneiros, dizendo o seguinte: esse cara, eles nem sabem quem é. Quem é? Os próprios líderes desses movimentos de caminhoneiro aí, que também não representam lá coisa nenhuma, mas enfim. Mas mesmo eles, dizendo assim, sei lá, teve um deles que falou assim: esse cara caiu de paraquedas, quem é ele? O outro falou assim: ele é seletista? Ele é caminhoneiro ou é seletista? Esse seletista, hoje ele é empregado de uma empresa de caminhão, amanhã ele vai ser empregado de um boteco, de um restaurante, de uma indústria de parafuso, sei lá, qualquer coisa. Então, veja, agora é impressionante, repito, quer dizer que vai aparecer uma besta, um imbecil desse, isso, isso acontece. De novo, esse cara ser recebido no Palácio do Planalto, isso não acontece. A outra lá, nazista, ser recebida no Palácio do Planalto, isso não acontece. E outros tantos que têm sido, e uns picaretas nos ministérios, isso não acontece, cara, desculpa. Tá? Qualquer governo tem lá seus erros, seus acertos e tal, mas na envergadura que está acontecendo com esse cara hoje, pelo amor de Deus, cara, esse cara tem que ser deposto ontem. Eu falo esse cara assim, tô falando o Bozolino, tem que ser deposto ontem, que hoje já é tarde. É isso aí. Ô Zeca, ontem o idiota do presidente fez um discurso lá, que esse é o último ultimato. Como se ultimato... Ultimato já é o último ultimato. Último ato. Ultimato. Né? Exatamente. É um pleonástico esse presidente. Esse é o último ultimato para dois caras lá, olha como que se refere, dois caras lá entenderem onde é o seu lugar. Se ele está falando do Barroso e do Alexandre de Moraes, o lugar dos dois é lá, é no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. É no Supremo Tribunal Federal. E o cara dizendo que o 7 de setembro vai ser um ultimato para ele. Eu já tenho certeza que esse cara tá maluco, tá doido. Claro. Não existe apoio para o golpe. Ele é um delirado, ele é um Don Quixote. Não estou ofendendo o Don Quixote. Cervantes, que me perdoe. Cervantes deu 3 voltas no túmulo agora. Deu 3 voltas no túmulo e me deu um soco no queixo que eu recebo, né? Eu me penitencio. E eu quero ver o que vai rolar. Eu tenho medo desse cara causar uma violência, uma carnificina, porque ele é beligerante. Ele só sabe... Agora, é um covarde. Ele só sabe causar confusão e correr. É um bosta. Correr, é um bosta. Agora, o Tony, que nem lá vem ele, né, com aquele falso conhecimento dele. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não. Gente, guerra. Não é guerrilha, não. É guerra. Não é guerrilha, não. Tá fazendo uma guerrilhazinha vagabunda. Olha, a imprensa já começou a apelar com ele. O Datena, não obstante se o Datena vai se candidatar ou não vai se candidatar, mas é um comunicador, goste dele ou não, é um comunicador que tem uma importância na televisão brasileira. Claro. Datena começou a detonar. Falou que chega, ninguém aguenta mais essas suas ameaças. Ninguém aguenta mais isso. E ontem eu assistindo... Quem é que eu estava assistindo ontem, gente? Para dar o crédito aqui. Aquele canal Portal do José. Olha que interessante. Ele mostrou um discurso do Vladimir Putin. O Vladimir Putin deu uma rebatida numa bravata americana, né? O Vladimir Putin falou com aquela fleuma dele, né? Falou, olha, é melhor o governo americano, e falou calmo, é melhor o governo americano pegar seus melhores matemáticos, seus melhores físicos, para calcular de onde os mísseis deles podem chegar até aqui a Rússia, porque os nossos já estão prontos para chegar até os Estados Unidos. E aí, o portal do José lá, o professor, ele falou o seguinte, observe que quem faz uma ameaça de verdade não mexe uma sobrancelha. Ao passo que o Bozo fica... O perigoso é aquele cara exatamente que não mexe um músculo.
Voltando à história, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Algum assessor dele falou isso para ele, que é o famoso latim, si vis pacem para bellum. Eu era criança, meu pai já me dizia isso em latim, porque meu pai falava latim fluentemente. Ele dizia isso. Ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isso vem de um romano lá do ano, não sei, lá de puta, mil anos atrás, mil e tantos anos atrás. Não lembro o nome do cara. Inclusive, uma curiosidade, você sabe que aqui o nosso canal também é cultura, inútil, mas é cultura. Tem um fabricante de armas aí, que eu não vou saber quem é, eu não vou lembrar, que criou uma pistola. Essa é uma pistola assim, acho que calibre 45, um negócio barra pesada, que se chama Parabellum. É a Quando pistola você falou Parabellum. Parabellum aí, Foi tirado daí o nome. eu ia te falar, porque lá pelos meus 11, 12 anos, naquela época criança podia ganhar revolvinho de brinquedo. Isso. E eu assistia muito filme de Segunda Guerra Mundial, onde o Parabellum existia. Eu era doido para ganhar um Olha aí. Parabellum. Um dia, rapaz, eu ganhei um Parabellum de brinquedo. Nossa Senhora, eu fazia sucesso com aquilo. Um revólver, uma pistola, que foi famosa, Parabellum. Parabellum, exatamente, que é isso aí, prepara-te para a guerra. Ou seja, Parabellum é para guerra, não é um revolvinho, não. O negócio é barra Só pesada. que eu não chamava de Parabellum, eu falava Parabelo. Não, Parabellum, né? Erroneamente. Não, mas você era criança, né? O Bolsonaro ainda, ele não chegou nem a ser criança, esse imbecil aí. Entendeu? Ele acha que Rapaz, ele e falou alguma coisa genial, o idiota. assessor dele lá botou a boca no trombone. Eu quero perguntar a você, bolsonarista, o que que precisa mais para você crer que esse cara é desonesto? Teve gente postando na internet que o que os filhos do Bolsonaro roubaram é fichinha em relação aos filhos do Lula. Então quem posta um troço desse é desonesto também. Então, claro. Já que Olha, eles citam muito a Bíblia diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Agora, exatamente. se o cara já chega lá roubando e acha que senta na cadeira de presidência da República e foi provado que o sujeito tem 30 anos de roubalheira pregressa, eu tenho Não. todo o direito de desconfiar. E filho Então. dele agora que tinha alugado a tal mansão, descobriram que não alugou nada. Tudo. Comprou. Trambique. Ô, Tony, eu assim, eu não tenho arma, nunca tive, espero nunca ter, não quero, não gosto disso. Mas imagina que eu tivesse uma arma aqui em casa, um fuzil, uma pistola, não sei o que, eu desço aqui em alguns quarteirões de casa, vou lá na agência do banco, assalto os caras e tiro lá deles 10, 20, 30 mil reais. Aí, a hora que a polícia me prendeu, eu falo, não, mas peraí, teve os caras de Araçatuba agora, esses dias, que levaram milhões. O que eu tô levando? Peraí, meu, não é assim. O que eu tô levando é uma mixaria. Só que esses bosolinistas, de novo, o Bosolini é honesto. Não é, a gente sabe que não é um bandido, é um picareta. A prova inconteste. Bom, que ele é desonesto já está mais do que provado. E eu vou dizer uma coisa para você, além de desonesto, é um dos caras mais burros que eu vi na minha vida. Burro. Coitadinho do animal burro, não tem nada a ver com isso, mas um dos mais mentecaptos, entendeu? Beócios, analfabetos, tudo. Porque se ele tivesse energúmeno, se ele tivesse o QI equivalente ao de uma ameba, já bastava isso. Ele ficava quietinho naquele lugar dele lá, sem expressão no Congresso, por mais 30 anos, cara. Por mais 30 anos. Se ele tivesse um mínimo de inteligência, mínimo, eu estou falando de um neurôniozinho só, ou dois, vai, o tico e o teco, quando um funciona, o outro entra em curto. Né? É mais ou menos assim. Rapaz, ficava quieto, o bom cabrito não berra, meu, ficava quieto lá. A coisa está tão surreal que eu recebi agora há pouco aqui uma ligação de um grande amigo que mora nos Estados Unidos, já tem cidadania americana. Ele me ligou e falou assim, Tony, me diga só uma coisa. O que eu estou vendo aqui na imprensa é aquilo mesmo ou tem exagero? Falei, não, é muito mais, eu vou te contar os detalhes. Ele não acredita. É quem está lá fora. Sabe por quê? Um país como os Estados Unidos, por uma nanopartícula do que esse presidente nosso fez, ele já teria caído, já teria sido condenado e já estaria na cadeia. Pelos próximos 25, 30 anos. Isso. Por uma nanopartícula do que esse cara fez. Uma bobagem, não é por nada. Agora, Quando eu contei a ele
o que o Bozo falou para os 2 emissários que o Biden enviou, ele surtou e falou, não é possível. Não é possível. Eu falei, rapaz, Então, é porque é um cara que não tem noção de nada, é um ninguém, Cara, na próxima eleição entre o Bozo e um tijolo, eu voto no tijolo. E pelo menos o tijolo serve para alguma coisa. Agora, vamos lá. Falando assim, parece que tem uma história aí de um plano C, lá do TSE, para quebrar as pernas do Bozolino, né? Que é o seguinte, eu não sei, por uma artimanha jurídica, não sei o quê, torná-lo inelegível, ponto, e abre porta a isso já abre, escancara as portas para o impeachment, e esse diabo vai para o inferno, que é o lugar que ele cabe. Tem uma coisa que eu vi assim, então vamos ficar de olho, assim, um olho no peixe, outro no gato, fica de olho no TSE também. Se isso acontecer, de quebra vai pro ralo o Lula. Porque o Lula só cresce por causa do que é outro também. É outro. Essas pesquisas que mostram aí que o Lula tem tantos por cento, eu acredito nas pesquisas. Mas por que ele tem tantos por cento? Porque se a pessoa chegar perto de mim hoje e de você, é Bozo ou Lula? De raiva a gente fala, põe Lula aí. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Agora, Tony, o Lula é um, nossa senhora, o Lula pelo menos ele tem a vantagem sobre o Bozolino, ele tem 2 vantagens, uma, ele sabe roubar mais, o Bozolino é burro, é batedor de carteira, e o Lula, ele é infinitamente mais político do que o Bozolino. O Bozolino não é nada, não. Entendeu? Bozolino... Agora, uma coisa, por conta disso, o Lula também é infinitamente mais cafajeste, mais diabólico. Eu não posso, por uma questão o Lula não faz bravata vazia. Ele faz de caso pensado e planejado. Isso. Esse idiota que está na presidência, ele fala sem pensar. Não, porque ele não tem cérebro. Assim, tem gente falando assim, não, ele está lançando uma cortina de fumaça. Que nada, ele não é sofisticado assim, não. Quando ele fala uma bobagem, aquela bobagem acabou de posar na cabeça dele. Mas o Lula não, o Lula é perigoso. O Lula, quando fala, você tem que pensar assim, ele está querendo dizer o que com aquilo? Tony, já te falei isso uma vez, eu não lembro se aqui gravado ou em off, mas eu fui funcionário de uma multinacional automobilística em São Bernardo do Campo, nos anos 1980, quando o Lula era o presidente do sindicato. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá, algumas técnicas que o pessoal do sindicato usava, eu mesmo fui arrastado à força, na força física mesmo, os caras me pegaram no braço, assim, me levaram para fora, tá? me obrigaram a aplaudir o discurso de um daqueles caras lá fora, e como eu não aplaudi, alguns caras estavam comigo, chegaram uns caras, eu tenho 1,90 m, chegaram uns caras de 2,90 m, sabe? Dessa largura. E aí, não vai aplaudir o companheiro, não? Os nazistas faziam isso, cara. O pessoal da juventude nazista, naqueles discursos histéricos do Hitler, eles chegavam nas pessoas que não estavam aplaudindo, encostavam uma pistola Mauser, que era a marca da pistola que eles usavam, encostava por baixo do pano uma pistola Mauser aqui do lado do cara, debaixo da costela. E aí, não vai aplaudir o Führer? É a mesma coisa, cara. Isso é número 1. E depois algumas confidências que 2 presidentes de empresa lá me fizeram em reservado. Eu tinha um cargo razoavelmente bom, eu tinha acesso a um pouquinho de informação sobre a natureza do caráter do Lula, que não tem nenhum caráter. O Lula, a diferença dele para o Bolsonaro é o seguinte, os dois são o ralo do esgoto, logaritmo não sei o quê, da população brasileira. A diferença é que o Lula é inteligente e o Bolsonaro é uma besta cúbica. É só essa a diferença. Só essa a diferença. Agora, essa besta, rapaz, isso é uma besta quadrada, isso vai entrar para a história como o mais ridículo dos ridículos. A pandemia aí, a economia, o PIB caiu, está em um negativo, o PIB.
Tá tudo, sua gasolina a R$ 7, o cara fica andando a cavalo, andando de moto, viajando para lá e para cá. Quem é Não, que vai custear? Ele vai participar do 7 de setembro em Brasília, vai voar para São Paulo, não está comemorando a nossa principal data cívica, está usurpando, roubando a nossa usurpando. data para fazer uma manifestação. Isso. Repito aqui, eu visto camisa amarela, ela não é do Bolsonaro. Eu pego a minha bandeira do Brasil, ela não é do Bolsonaro. Se alguém Exatamente. vir bandeira do Brasil no meu carro, não, eu não sou bolsonarista, a bandeira não é do Bolsonaro, viu, seus bolsonaristas? A Né? bandeira é brasileira. Vocês não vão nos roubar os nossos símbolos, não. Exatamente. Não vão. E outra, depois desse 7 de setembro, esse cara cai, porque ele não vai aguentar, ele vai fazer burrada. E Claro. os partidos já anunciaram que vão pular fora. Fiesp já anunciou, Febraban, todo mundo está segurando aí as atitudes, mas conforme for bagunça que ele arrumar no 7 de setembro, eles vão falar assim, tira esse cara amanhã. Até o alto generalato, hein? Vão ligar para o Arthur, até o alto generalato. Eles vão ligar para o Arthur Lira e falar, Arthur Lira, qualquer um desses 120 pedidos de impeachment põe em pauta hoje. Vamos fazer isso. E o Arthur Lira, que de burro não tem nada, é outro que também, pelo que eu já li da biografia dele, eu não deixaria esse cara convidar minha filha para jantar, mas todo cara também não compraria dele um carro usado, né? Mas enfim. Agora, ele vai, não é burro. Não é burro. Ele vai sentir o aperto, vai sentir, opa, sabe? Na hora que a turma toda chegar aí, ô rapaz, como é que é? Faz ou desocupa, sabe? É famoso, né? Então. Faz ou desocupa. Agora, Tony, você falou uma coisa sensata. Esse cara não resiste ao 7 de setembro. Não resiste. O 7 de setembro vai ser o marco histórico dele. Vai passar o 7 de setembro e ele vai cair. E por quê? Porque ele é o Ícaro, né? O Ícaro da... Ele quer subir tanto, quer bater as asas de cera dele tanto, que chega lá em cima, o sol derrete e ele cai que nem bosta. Caiu como uma bomba esse depoimento aí do ex-funcionário que trabalhou 14 anos com ele. Caiu como uma bomba nas vésperas do 7 de setembro. Sim, mano, matou a pau. O restinho de apoio que ele tinha pulou fora. E os analistas políticos repetem a todo momento que o discurso dele não fura a bolha que o protege. Ele tem uma bolha de bozolinos que o seguem e o discurso dele está ficando só dentro dessa bolha. Não está saindo, não está conquistando mais ninguém. E a bolha está murchando, né? Tem gente saindo por baixo da lona. A bolha está murchando. Então, cara, é um ninguém, porque ele é tão burro, mas tão burro, que ele não foi capaz de criar uma base minimamente sólida, de fazer um discurso razoável para a nação. Ele é tão egocêntrico e tão psicopata que o mundo para ele é tudo que ele vê. Agora, é mais do que egocêntrico, tem um agravante aí. Porque ele é um egocêntrico absolutamente sem cultura. Absolutamente cru. Você pega egocêntricos aí, você pega o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, egocêntrico, mas um homem absolutamente culto, homem academicamente preparado, tão egocêntrico contra o Bolsonaro. Mas está lá. Agora, quando o cara é egocêntrico, Lula é egocêntrico. O Lula não tem formação acadêmica, mas tem um preparo que ele adquiriu com a própria inteligência através da vivência. E é um cara que sempre soube escutar, porque no início o Lula era cercado por intelectuais. O Lula era cercado, até o Fernando Henrique cercava o Lula. O Fernando Henrique ajudou a forjar o Lula. Então o Lula sempre bebeu na fonte de intelectuais. Esse estúpido aí, ele se cerca de sanfoneiro, ele se cerca de quem se diz caminhoneiro sem ser. Ele se cerca caminhoneiro sem cérebro, né? Sem cérebro. Sanfoneiro sem pessoas. Cérebro. Então, meu amigo... Tanto que os caras que tinham cérebro, que entraram para o governo dele, veja o Sérgio Moro, o Salim Matar e outros, quando sacaram, pularam fora. Zeca, eu vou te dizer uma coisa. Até no meu ciclo de convivência, sem querer ofender ninguém, essas pessoas vão assistir esse vídeo aqui, mas fazer o quê? Até no meu ciclo de convivência, as únicas pessoas que ainda estão apoiando o Bolsonaro são aquelas menos preparadas, academicamente falando. Mais simplórios, né? Academicamente falando, menos estudadas,
Só essas que estão ficando. Então, fazer, né? Todo mundo. É aquela história, meu. Tem quem acredite no inacreditável, vai. Então, isso faz. Não, o Bozo já era. Esse negócio desse 7 de setembro dele, ele deu um tiro no pé, entendeu? Por quê? Porque ele tá achando que ele vai sair carregado pelas multidões. Isso é nada, ele vai pro esgoto, que é o lugar dele lá, e acabou. E a turma dele vai dispersar e vai sair todo mundo de fininho. Opa, não foi comigo, hein? Quem? Hein? Oi? Hein? Sabe, Vai ser acabou. igual Pedro depois da crucificação de Jesus. Não, conheço não é comigo não. O galo pode cantar 30 vezes. Mas enfim, é assim mesmo, né, cara? Pois é, Zequinha. Qual é a nossa dica cultural de hoje aí? Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta, Tony. Vamos rodar essa vinheta. Vai lá. Muito bem, vinheta rodada, política para trás. Hoje é sábado, hoje é 4 de setembro de 21. Meu amigo, meu filósofo, filólogo, físico, matemático, poeta, escritor, redator publicitário e professor Zeca Martins. Qual a dica cultural para hoje? Meu Deus do céu, se eu ganhasse R$1 para cada um desses epítetos, eu estaria milionário. Explica aí o que é epítetos, tá vendo? Eu falo epíteto. Que o cara é filólogo. Não sou, não. Epíteto é apelido, pronto. Não, eu falo que o cara é filólogo, entendeu? Não é não. É que eu ganhei a vida estudando a língua, né, como redator publicitário, então a gente tem enfim, essa riqueza de vocabulário que o vantagenzinha, não, mas se vocabulário virasse dinheiro, cara, eu estaria agora em algum lugar, estaria no Caribe lá, né? Mas vira, o vocabulário te deu aí uma vida maravilhosa. Vamos lá, dá para nossa dica cultural aí, pronto. Dica cultural, então tá bom, Tony, pré-conversando antes, eu vou te dar a dica cultural, volume 1. Opa! Porque depois tem volume 2 e 3, você que falou, vai com calma, devagarzinho. Porque... Então, são tantas dicas que eu quero falar tudo de uma vez. Vai de modo homeopático. Isso. Dica cultural homeopática, volume 1. Qual é a dica cultural de hoje? Tomo 2. Exatamente, página 47. Mas olha, antes de mais nada, deixar claro para todo mundo que o negócio nosso aqui se chama avacalhação. Nenhum dos dois aqui é sério, tá? Fique claro para você que está nos vendo. Nós sabemos avacalhação. Simples assim. É simples assim. Bom, continuando a avacalhação, mas falando sério de todo o meu coração, dica cultural número 1. Quer dizer, volume 1. Cidade de São Paulo. Opa! A cidade de São Paulo, para quem quer todo tipo de opção, porque depois eu vou falar, Tony, guarda aí nas nossas anotações, vão ter as dicas gastronômicas. Eu conheço, ok. Dica cultural número 1, cidade de São Paulo. Então eu vou começar com 2 museus. Assim, na semana amanhã tem mais, depois eu vou falar de outras coisas. Museu da Língua Portuguesa e Museu de Ipiranga. Qual a importância de cada um deles? Primeiro que museu de uma língua só existe um, em São Paulo. No mundo. No mundo. Não existe museu de tailandês, museu de francês, museu de sei inglês. Lá, Swahili, né? Aqueles caras lá de tailandês, de inglês, de holandês e de alemanhês. Não tem nada disso, né? Nem de coisa nenhuma. Só existe um museu de idioma no mundo, se chama Museu da Língua Portuguesa, está na cidade de São Paulo. Tive a honra de conhecer na primeira versão, depois teve esse fatídico incêndio aí, destruiu tudo, ainda não vi agora a nova versão, quando eu for a São Paulo. Para quem não sabe, eu moro a 180 quilômetros de São Paulo, então, quando eu for a São Paulo, eu vou inclusive pegar meus netos de 14 e 11 anos, tacar debaixo do braço lá na marra e levar os meninos para conhecer. Porque o que eu vi na primeira versão, maravilhoso. Maravilhoso. E veja, eu ganhei boa parte da minha vida com a língua portuguesa, na condição de redator publicitário, né? Eu me obrigava a estudar a língua, estudar gramática, filologia, estudar um monte de coisa, que era minha ferramenta de trabalho. Então, assim, dica cultural número 1, São Paulo, se chama Museu da Língua Portuguesa, cujo principal mérito é ser o único no mundo.
Segunda dica, que tá para sair agora. Aí tem uma briguinha lá daquele arremedo de atorzinho de quinta categoria lá, um tal de Faria, não sei das pitangas, que disse que o Dória não pode, ele não se atreva a inaugurar o museu, reinaugurar o Museu de Ipiranga. Ele falou isso. Depois da manhã, no dia 7 de setembro. Senão ele corta a verba, não sei o quê. Eu quero ver agora se o Dória honra as cuecas que veste, porque, o Museu de Ipiranga, que faz alguns anos que está fechado, primeiro, pertence à Universidade de São Paulo. O governo federal não tem, com todo respeito a quem nos vê, porra nenhuma a ver com o Museu de Ipiranga. Começa aí. O Museu de Ipiranga é um monumento nacional. Quem é um merdinha de um arremedo, nem conseguiu ser ator de uma sériezinha vagabunda lá da TV Globo e quer cantar de galo? Esse cara não é ninguém. É um bostinha. Não. E vem ameaçar o governador. Não sou simpático ao Dória também, fique claro. Mas vem ameaçar o governador da mais importante unidade da federação. Você não vai inaugurar o museu. Vá pro diabo que o carregue, palhaço. Sabe? Então é isso aí. Mas é mesmo. Então eu acho que depois da manhã o Dória vai lá e inaugura o Museu de Ipiranga, que ficou alguns anos fechado, que eu estive lá várias vezes na juventude. Primeiro que é o seguinte, por fora, os jardins que tem em frente, tem um monumento à independência, aquilo é lindo, cara. Aquilo é lindo, é um padrão francês, é um padrão parisiense. Tá? O museu lá dentro, pelo que eu me lembro, né? Porque depois, enfim, fechou, estragou tudo, fechou, agora vai... Ele tinha coisas que iam desde uma moedinha desse tamanho do Império Romano, de 2000 e tantos anos atrás, até a carruagem do Dom Pedro, até não sei o quê, com tudo. E literatura, e obras de arte, tudo. Então, Museu de Ipiranga. E o aspecto mais importante do Museu de Ipiranga é que do lado esquerdo do Museu de Ipiranga começa a Avenida Nazaré, né? Onde eu nasci. Só isso já é um marco da cidade de São Paulo. Mas tem uma maternidade lá atrás, por uma coincidência, eu nasci lá, depois fui viver na Moca. A maternidade. Porra, meu. Aqui nasceu Zeca Martins. Isso, exatamente. Deve ter um obelisco lá em homenagem. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Zequinha, realmente... Depois eu vou te contar me lembra de te contar uma história da estátua do Pelé que puseram no estádio da Rua Javari, do Juventus, lá na Moca. Conta logo. Foi muito simples. O Pelé, palavras dele, porque eu sou juventino doente, né, da Moca. Já fizemos um vídeo aqui, eu com a camisa do Juventus, você com a camisa do teu Cruzeiro aí. E o Pelé... Ambos na merda. Deus deu uma merda, mas... Ambos na merda, mas não faz tudo mal, bem. Né, mano? Enfim. E o Pelé, tá até no documentário lá dele, o Pelé, palavras dele, diz que o gol mais bonito da carreira dele, ele fez no campo do Juventus na Rua Javari, que é um campo pequenininho. Exato. Ele deu 3 chapéus, zagueiro 1, zagueiro 2, goleiro e pum, bola para dentro. Isso aí não tinha filme, né, na época, isso foi reproduzido em computação, com a aprovação do Pelé. Isso aconteceu no estádio da Rua Javari, na Moca. Ele trabalhou na computação. Eles ligam uma série de sensores no corpo. Teve isso, eu não sabia. Ligam uma série de sensores, uns 60, 80 sensores no corpo, nos braços, na cabeça. Ele, então, reproduziu o gol, como se numa bola imaginária. Aí ele foi reproduzindo isso tudo. E depois eles fazem a montagem e colocam o resto. Ele participou da, digamos, reconstituição do gol. A reconstituição do gol. E para encerrar o assunto Pelé, no campo da Rua Javari, lá na Moca, que não tem nada a ver com o que a gente estava falando dos museus, dica cultural, mas eu não posso deixar de contar. Eu era moleque, sempre que tinha algum jogo legal do Juventus, eu morava às 4, 5 quadras ali do campo, né? E o meu pai, vamos assistir jogo do Juventus lá. E teve um dia que foi o jogo do Juventus contra o Santos. E o estádio era muito pequenininho, Tony, assim, o fundo do estádio, que sai para a Rua dos Trilhos, onde, aliás, nasceu o grupo Demônios da Garoa, a Moca que vai ser outra dica cultural do Guilherme Demônios da Garoa. Você sabe qual que é, já está conversado. Segura aí. Enfim, e aí você tem lá um muro, né, tem uns 4, 5 degraus assim,
um espacinho de 1 metro e pouco para as pessoas andarem, você tem um alambrado, mas menos de 1 metro até a linha lateral do campo. E eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, magrinho, né? Com aquela mãozinha pequenininha. O negão veio bater um lateral na minha frente. Eu meti uma mão no meio da grade e puxei a camisa dele e falei, ô Pelé, ele me deu um tapa. Sai daí, moleque. Porra, meu, acho que eu fiquei um mês sem lavar a mão. Sacaneei meus amigos até onde eu pude. O Pelé me deu um tapa. É claro que o Pelé não vai lembrar disso, mas eu lembro, então. Você tá me... Pois é, mas você não contou aí por causa desse gol, colocaram Então, uma estátua. Sim. Conta aí. Puseram na frente lá, que é a Rua Javari, né? Que um lado é a Rua dos Trilhos, o outro lado é a Rua Javari, fizeram um busto do Pelé. E fizeram, dizendo aqui o Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, Paraná, e foram inaugurar a estátua. Cara, os moquenses todos, inclusive meu filho mais velho, todos de camisa do Juva, né? Fizeram uma rebelião lá, não deixaram inaugurar a estátua. Como? O cara vem aqui, humilha a gente, meu, pelo amor de Deus, nós estamos na Moca, não pode. E não deixaram, inaugurar a estátua, cara. Isso me lembra, John Lennon morreu em 1980. Isso. Aí quando foi o ano de, salvo engano, 82, 83, por aí, fizeram uma estátua do John Lennon e colocaram lá na Vila Isabel. Vila Isabel tem um shopping que era uma fábrica antigamente, onde trabalhava uma garota que era a paixão inspiradora dos sambas do Noel Rosa. Noel Rosa. E aí eles fizeram uma estátua do John Lennon. América. Nova América. Fizeram a estátua do John Lennon e colocaram no pátio desse shopping. Rapaz, puseram a estátua de manhã. Quando foi de tarde, ela estava toda apedrejada e tudo, e arrancaram a estátua e falaram assim, isso aqui é a terra do Noel. Ou põe uma estátua do Noel ou não põe de ninguém. John Lennon aqui não, né, meu? Eu estive nesse show. Outra coisa. Quando você viaja, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, você vai pela Fernão Dias, você passa em frente o trevo que entra para a cidade de Três Corações, onde nasceu o Pelé. Muito bem. Pelé. Tem ali no trevo uma estátua gigante do Pelé dando um soco no ar e tudo, e falando, olha, aqui nasceu o rei do futebol. O povo de Três Corações não me leva a mão, não. Vou dar aqui uma sugestão. O negócio fica no meio do mato, e a gente passa, a gente tem a vontade de parar o carro, tirar uma foto, falar uma selfie, para postar nas redes, falar assim, olha, gente, eu estou aqui passando na cidade que nasceu o rei do futebol. Isso. Você tem essa vontade. Não tem onde estacionar. A estátua fica no meio do mato, é mal conservada, você mal dá tempo de ver, porque é muito na beira do asfalto. Aí eu fico pensando, Zeca, lá fora, cara, sobretudo nos Estados Unidos, lá fora um trem desse ficaria num pátio, com restaurantes, com bares, um monumento bonito, de forma que o viajante pudesse parar, ficar ali umas horas, filmar, tirar foto. Cara, o Pelé é o maior nome da história do esporte mais popular do planeta Terra. Exatamente. Então, isso aí seria um ganho econômico para a cidade, né? Poderia... E as pessoas, Zeca, aqui não pensam isso e fazem as coisas erradas, como enfiar uma estátua do John Lennon no berço do Noel Rosa, enfiar uma estátua do Pelé no berço da Juventus. Onde ele humilhou o Juventus. Onde ele humilhou o Juventus. Ele humilhou, Diga-se, aqui o Pelé fez o gol mais bonito de sua carreira e o mais humilhante da nossa história. Da nossa história, exatamente, né? Veja como somos ridículos, né? Cara, não dá. Rapaz, eu deixo aqui a sugestão pro pessoal de Três Corações que se fizesse ali algo para receber o turista, a gente passasse, colocasse outdoor, tá chegando a estátua do Pelé, que não sei o que, um monumento, né? Que isso ia gerar dinheiro para a cidade. Claro. E, por exemplo, eu passei lá 2 vezes, aí eu dirigindo, a minha mulher falou assim, você tá doido para tirar uma foto ali? Eu falei, tô, mas olha lá, não tem jeito de parar o carro. Não tem como. Não tem acessibilidade nem para andante, porque é um canteiro, que é um matagal, e a estátua fica no meio daquele matagal. Não tem. Não, e outra coisa, nos Estados Unidos, como eu te falei, você também esteve lá algumas vezes, eu estive lá, outras. Os Estados Unidos é uma coisa engraçada, você para num lugar desse, você tem um resort, um hotel, um restaurante, não sei o que, a loja de brindes, de roupas
e aqueles moletons escrito Pelé no peito, tudo isso, é uma avacalhação, Outro boné, complemento, os souvenirs, né? Os souvenirs. souvenirs de todo tipo e tal. Chaveiro. Tem. Tony, agora aqui, isso faz uns poucos meses, aqui em Água de São Pedro, segundo melhor IDH do Brasil, onde eu moro, uma cidade que eu sou apaixonado, você se conheceu, você sabe o que é. Fizeram na estrada que vai daqui para a Estrada Velha, que vai daqui para São Pedro, fizeram um mirante de Água de São Pedro. Um mirante bacana, um negócio de madeira, com cerquinha, no alto, você vê a cidade inteira. Nem andante chega lá. Quanto mais cadeirante. Nem automobilizante. Eu tentei parar com o meu carro lá, não tinha onde parar, cara. Não, rapaz, Para chegar lá a pé, a distância é de uns 4, 5 quilômetros. Porra, nem todo mundo tá afim de andar 4, 5 quilômetros para chegar em troca lá. Afim todo mundo tá, mas nem todo mundo aguenta. Ué. Todo mundo que gosta, eu gostaria de andar 4, 5 quilômetros, tô afim. Eu sou cadeirante. E outra pessoa qualquer que não tem preparo físico, ninguém está tendo preparo físico. Você tem que. É essa a diferença dos americanos. Eles facilitam tudo para você chegar. E aí você chega lá e gasta. Lá tudo custa. Claro, e não é pouco, não. Tudo é acessível, é confortável. Falando, por que eu fico brabo com esse monumento de São Paulo mal feito lá em Três Corações? Porque até hoje, Zeca, olha até hoje, você chega nos Estados Unidos, as pessoas quando descobriam lá que eu era brasileiro, a primeira fala delas, Pelé, e fica... eu sei, eu vi isso, eu sei, é verdade. Há quantos anos o Pelé parou de jogar bola? Muitos. Os Estados Unidos não são o país do futebol. Isso, e ainda falam do Pelé. E você chega lá, se descobrir que você é brasileiro, primeira fala, Pelé. E a segunda fala, Amazon. Né? Da Amazon. Mas é isso aí. Vamos então pro X da Coanga. X da Coanga. Então, encerrada a nossa dica cultural estendida aqui, São Paulo, volume 1, 2 museus. Museu da Língua Portuguesa e o Museu de Ipiranga. Quando você for a São Paulo, por favor, não deixe de visitar. Você vai ter uma agradabilíssima surpresa, momentos agradabilíssimos. Confia no taco do tio Zequinha aqui, do tio Tony aí. Beleza? Vamos para o X da Coanga, seu Tony. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Meu amigo Tony Vaz, aliás, antes que você fale, eu até anotei aqui para você não, onde é que está isso aqui? Bom, enfim, meu amigo nobilíssimo, monumento do jornalismo, nobre jurisconsulto, Tony Vaz. Qual é o X da Coanga, meu filho? Manda aí. O X da Coanga. O Bozo vai cair depois do dia 7 de setembro? Vai. Vai. Acho que vai. Também acho que vai. Acho que vai, porque ele desafiou a lei da gravidade, já falei isso 10 vezes mais do que o tolerável. Agora ele imagina, ele é tão demente que ele só tem meia dúzia de pessoas naquele cercadinho. Isso. E ele tem aí uns 30, 40 bobo que fica seguindo ele de moto pagando R$7 a gasolina. E ele acha que aquilo ali é o Brasil. Ele foi proibido de falar o meu exército, que ele vivia falando e o alto comando não deixou, já é prova de que o exército não é dele. Exatamente. E agora ele fica falando o povo. O povo brasileiro quer isso, o povo brasileiro quer aquilo. Não, me inclua fora dessa. Exatamente, eu também estou fora. Como assim? Me inclua fora dessa, Bozolino. Eu sou chinês. Não dá. Aliás, eu vi uma piada ótima esses dias na internet, agora, anteontem, né? Vai ser a comemoração do R$7 de setembro. Eu vi aquilo. Fizeram uma faixa, eu vou ver se eu recupero aqui, se eu consigo a faixa aqui para jogar aqui no ar. Vou tentar. R$7 de setembro, porque, não há o que justifique. R$7 um litro de gasolina. Agora, poucos anos atrás, o Lula vinha dizer, companheiro, a gente aqui agora nós temos autossuficiente, entendeu? Sabe, não era isso que ele dizia? Né?
Pois é. A Esse gente cara não sempre... administra o país. Aí outra coisa ridícula, e que entrou, nós já até comentamos aqui, entrou no Supremo contra os governadores, obrigando os governadores a baixar o ICMS. Você não controla preço por decreto. O Sarney Não, tentou fazer isso, congelando o preço. Você não, controla administrando a economia do país. só Mas o isso. cara, a agenda oficial dele, parece que ontem tinha 1 hora. 1 hora de agenda oficial. O cara é presidente de um país da complexidade do Brasil, do Do tamanho tamanho do continental do Brasil. Brasil, da posição internacional na economia mundial, que é o Brasil, Isso. e o sujeito não senta a bunda na cadeira de presidente. Não, não tem. E Porque não veja, vai ser reeleito, não vai terminar o mandato dele. Enfim, não, então, até como eu falei outro dia, precisa chamar algum ajudante de ordens lá para mostrar para ele que lado fica a sala. Ô, presidente, aqui ó, no fundo do corredor, ali à esquerda, exatamente. é a O sua que eu sala. fosse aqui? Não, é É, sua sala, presidente. é a sua sala para você trabalhar, né? Ô, comunista! Tá parecendo, rapaz, uma vez eu trabalhava num determinado órgão público e aí tinha lá os cargos em comissão que eram os mais altos salários. Só colocavam lá incompetente parente de político. E aí Claro. colocaram um cidadão lá, rapaz, por coincidência, o cara era coronel do Exército. Ó. É. Aí houve um problema lá, rapaz. Eu tive que acionar o cara, que eu era subordinado diretamente a ele. Aí eu fui acionar o cara deu um pitique, não sei o quê, bateu a mão na cintura e ainda me perguntou: tá, mas quem é o responsável, estúpido que é responsável por isso? Eu falei: é o senhor. Eu, eu pensei assim, Não eu tinha tô a menor morto, noção, eu né? tô morto. Aí falou: eu? Eu falei: essa atribuição aí é do seu cargo, só o senhor pode fazer isso, eu não posso, não teria feito. E eu rachei fora. Mas olha, Antônio, mas é Era o isso aí, cara. porque o O pessoal cara que não fica, sabia quais eram as atribuições dele. são caras descolados da realidade, porque eles são descolados da realidade, só por isso. Então não tem outra explicação. Tá? É, acabou, pronto. Agora, eu acho que 7 de setembro agora, o Bozolino vai chegar na beira do abismo, ele chega na beira do abismo, e ele é tão burro que ele vai dar o próximo passo. Entendeu? É que retroceder jamais. Avante, plof. Avante, plof, vai cair lá embaixo, lá no fim do buraco. Né? Zeca Martins, É um isso aí, garoto. beijo, um abraço. Para você também, cuide-se bem, vocês todos aí em casa, tá bom? E amanhã tem mais, Se Deus quiser. se tivermos senso de humor aí. Não, a gente tem. Falou, garoto!